Glória a Deus. Meus amados, hoje nós vamos para a nossa aula 2 da Epístola aos Hebreus. E essa epístola, ela é uma epístola um tanto quanto complexa de compreensão. Ela é muito rica em alguns detalhes, mas ela sobressai de outras do Novo Testamento em razão da supremacia de Cristo, quando ela nos apresenta um Cristo de natureza sacerdotal. E nisso traz uma elevada estima para esta epístola. Na primeira aula, nós vimos a introdução, a autoria. Alguém descobriu quem é o autor? Não, né? Não, né? Descobriu, Bianca? Não? Ninguém descobriu. E o destinatário, nós vimos também, né, a respeito, que hoje também nós iremos ainda trabalhar um pouco sobre esse destinatário. O tema, né, nós vimos também na aula passada sobre o tema, e faltou a gente ver o propósito, né? Ficou faltando o propósito. Eu queria hoje só dar início pelo propósito, para que a gente não fique sem ver este ponto. É muito importante. Aqui no nosso material é a partir da página 10. Não sei se a sua também bate com a minha, mas é a página 10, né? Tá aí? Pronto. Então nós vamos iniciar pelo propósito, em virtude que nós não vimos na aula passada. Qual o propósito da epístola, né? Qual foi o propósito? Por qual motivo ou objetivo que o escritor endereçou ou escreveu essa epístola? A gente vai ver que nada melhor para se chegar na conclusão ou na resposta do propósito ou do objetivo do escritor é saber qual era a situação do destinatário. Qual a situação, o que eles estavam passando ou do que eles estavam precisando para que motivasse o autor a escrever a epístola. E aí a gente vai perceber que se tratava de um grupo de pessoas que já eram crentes, não eram pessoas descrentes, certo? Isso a gente já consegue identificar facilmente logo no início da epístola. Por ser um grupo de pessoas já crentes, já convertidas ao Evangelho, mais pra cá. Aí a epístola ela tem uma abordagem de confrontamento e de exortação. Por esse motivo, alguns vão considerar como sendo uma epístola de tríplice domínio, onde ela vai ter uma abordagem de exortativa, um tratado, força de tratado, de aconselhamento, de animação espiritual. Então ela vai ter alguns objetivos. No entanto, mesmo tendo essa estrutura, a gente vai poder observar lá na frente que ela se tratava também da apresentação de um Cristo supremo, da valorização
do cristianismo. E o cristianismo, ele estava no seu berço, estava nascendo. Então não havia nenhum histórico cultural, geográfico, teológico, ou algo que pudessem se amparar ou se ancorar em alguém da antiguidade. Não, ele estava nascendo. Então, por ser algo novo, inclusive na época foi até tido como uma seita, né? Então, era conhecido como os apóstolos, ficaram também conhecidos como os da seita do Nazareno. Como era conhecido como uma seita, era em virtude de ser nova, de haver ainda insegurança no seu conteúdo. Todavia, onde há fatos, não há argumento. A prova da evidência clara de que era algo divino era incontestável. A exemplo disso a gente tem quando prenderam Pedro e João, e até Gamaliel fez a defesa, né? Não é nem a defesa, ele apenas deu um alerta, né? Deu um alerta lá no Sinédrio. E ali a gente pode perceber que foram evidências daquele evangelho, daquele Cristo que estava sendo pregado, era evidência. Então, como tinha evidências, não havia do que contestar. Pois bem, no propósito, como se trata de cristãos, é importante ressaltar que o escritor, ele faz um contraste. E esse contraste, aqui na página 10, vai mostrar que era o contraste entre a situação em que o destinatário, os cristãos que foram destinados a esta epístola, a situação em que eles se encontravam, de onde eles onde eles estavam antes, onde eles deveriam estar e o risco que eles corriam de perder o foco e desviar o caminho. Ou seja, para onde eles estavam indo. Então aqui a gente consegue desenhar uma linha e ver, aqui é o local onde eles estão, ou estavam, né? E onde eles estavam anteriormente? Estavam aqui. Daqui eles tiveram a recaída. Onde eles deveriam estar? Deveriam estar aqui, manter o nível. E o perigo que eles estavam correndo, ou para onde eles estavam indo, descendo. Se for transformar num gráfico, esse gráfico ficaria mais ou menos assim. Ponto de partida, e eles, quando conheceram Cristo, depois eles tiveram a recaída, da recaída eles recebem a epístola tinha um propósito de fazer com que eles voltassem para cá, para continuar caminhando, sob pena ou sob o risco de, se permanecesse assim, eles afundassem mais ainda. Então, aqui é o risco deles. Aqui é o objetivo. Aqui é o ponto de partida, é de onde eles estavam anteriormente. Que é tipo o que João vai escrever na carta
para a igreja de Éfeso, né? Vai dizer: lembra do teu primeiro amor? Lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor? Né? Foi para Éfeso. Lembra de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Ou seja, é tipo isso. Aqui chegou a carta. A epístola vem aqui. Aí diz, ó, lembra de onde tu caiu. Caiu bem aqui. E volta ao primeiro amor, né? Para continuar. Né? Lembra de onde caiu e volta ao teu primeiro amor. É nesse sentido. Então, o propósito da epístola, ele objetiva despertar os cristãos para que voltassem a continuar a caminhada firme com Cristo. E aí ele vai trazer algumas alertas. Por exemplo, a gente pode ver aqui em Hebreus, no capítulo 2, versículo 1. Não, eu sei. Apocalipse. É lá em Apocalipse, João escrevendo para a igreja, né, de Éfeso. Não é assim que ele fala? A carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja de Tiatira, as 7 igrejas da Ásia. 2:5 de Apocalipse. Né, para Éfeso, foi? Deu para entender? E quando a gente fala Éfeso, lembra de Paulo, né? A epístola, né? Eu estou falando aquela lá de João, tá? A igreja de Éfeso. É tipo isso aí, o teor é tipo isso. O objetivo a mensagem é mais ou menos essa. Só que aqui vem mais rebuscada, né? Isso aqui foi um cidadão aqui muito conhecedor, muito profundo, por sinal. É tão profundo, quando eu estou lendo Hebreus, eu gosto muito de lembrar da pregação de Estevão. Uma pregação assim muito linda. Ele contextualizou, trouxe desde a história, desde a raiz, aí trazendo, mostrando que era promessa, que de fato os antigos, eles haviam sido usados por Deus para apontar para aquele cumprimento, aonde a promessa se cumpriu com a vinda de Cristo. Então Cristo era o cumprimento daquela promessa. E aí ele vai dizer que vocês mataram. A tudo aquilo, exato. Exatamente. É a supremacia. Isso. E ele é superior. Sacerdote. Era. A lei, Moisés. Era pesado o negócio, né? Então, aos anjos. É forte, é muito pesado. E aí ele vai exortar o povo. Por quê? Lembra, o povo estava num declínio, não era? Declínio espiritual, tá? Essa queda aqui, ó. Quando eles estavam bem aqui embaixo, foi onde chegou a epístola. E a epístola tinha um propósito. Qual? Fazer com que eles voltassem de novo à caminhada. Ou, se eles não voltassem, eles estavam com grande risco de descer mais ainda. É o caminho. Volte para lá, é o caminho. É o caminho. Volte. Né? E aí, percebamos que a abordagem de uma pregação para quem é crente e está num declínio, ladeira abaixo, é diferente de uma abordagem para quem ainda nem começou. Entendeu? E isso nós vamos ver daqui a pouquinho. É diferente a abordagem. Para quem já começou a caminhada aqui, já começou, aceitou a Jesus aqui, começou a caminhar. E de repente, por algum motivo, qualquer coisa aí, que hoje em dia tem muita coisa, né? Às vezes uma palavra, a pessoa desce.
Por causa de uma falta de uma oportunidade, desce. Porque disseram que eu ia cantar e na hora disse que não ia mais, aí desce. Ah, porque eu cheguei e ninguém viu, o pastor nem falou meu nome nem nada, ninguém me viu, ninguém nem falou, aí ó, desce. Então tem vários motivos hoje em dia, né? Coisa que não justifica. Não justifica, mas nem de longe. É mais difícil. Uma pessoa que, quando não conhecia Cristo, ela tinha que de alguma religião, né? Isso. Mais difícil. Porque uma pessoa que, não tinha religião nenhuma. Pronto, perfeito, E aí aqui... Isso. A que já tinha uma religião, ela vive naquele confronto, né? A antiga e agora. Será que essa está certa ou aquela era certa? Será que eu estou no caminho certo? Aí fica aquele confronto na mente. Um confronto. E fica sempre tentada a voltar. Né? Já vi pessoas principalmente na prova. Não acontecia isso, Parece que as provas não existiam, né? A pessoa fica comparando. Fica. Qualquer situação que acontece, ela fica comparando. E era essa a situação e a realidade dos destinos. Está na cabeça deles. Que Cristo agora a tudo aquilo é difícil. Mas a gente já discutiu aqui em outras aulas, não foi? Não foi fácil para eles aceitarem Jesus ali, não foi fácil não. Abandonar as tradições. E bote tempo, viu? De tradição, né? Desde Abraão, geração em geração, desde os patriarcas, passando por Moisés, passando ali por Davi, nem tanto porque Davi não apresentou uma tradição, ele apresentou meio que Cristo, né? Ele apresentou a busca direta, né? Tem, muito forte, né? Negócio de tradição, cultura, muito forte. Muito forte. Parece que é um grude, né? Que a gente tem, um apego que a gente tem, né? A gente parece que sempre tem uma necessidade de se ancorar em alguma coisa. Mas alguma coisa palpável, visível. Verdade. Uma tradição. Mudar, meu amigo. Até o horário, se passar. O horário está engessado, né? 9 horas. 9 horas. Se passar de 9... Pegador desse que teve. Pegador começou no segunda noite. Eu não estava lá, eu estava assistindo. Sim. E a perna pega e aí o pessoal leva. Falou, eu não tenho. Fica desconfortável. Fica desconfortável. Foi, ele falou várias vezes. Algum motivo. Não fica desconfortável porque várias igrejas e tudo. Infelizmente. Já. Eu não estou acostumado, eu nasci na fé. Meu pai é pastor. Aí ele começa a reclamar de algumas coisas. Eu da porrada. Isso tá enraizado assim, né? É incrível. Para tirar isso aí, meu amigo, não é fácil. Perceba se é fácil. Não é fácil. Não é fácil, não. E aí Jesus, só Jesus mesmo, para poder fazer esse divisor de águas. Eu também, eu gosto de ficar até a bênção apostólica. Não é, rapaz. Em pé. Gastando. Para Jesus. E se passar, é só até 10. E olhe lá, não tem culto que vai até 10, né? Entendeu? É cedo, às 10 horas é cedo. Me mostre quem é aqui que dorme 10 horas da noite. Quem é? Você estando em casa, você dorme 10 horas? Dorme, Clarinha? Ninguém, né? Ninguém. Vai dizer, né? Então, assim, não sei para que essa agonia, essa pressa. Não devemos nos apressar para sair da presença do Senhor. Então, aqui, vai dizer, Senhor, só bênção.
Então, o destinatário, né, os crentes aqui que receberam a epístola aos Hebreus, eram crentes que aceitaram Jesus, eram crentes mesmo. Só que eles estavam onde? Num declínio, numa queda. Como o pastor pregou, que eu esqueci o nome dele. Acho que, não sei se foi o Chaguinha que pregou na festa do aniversário, não, né? Teve um que pregou também. Aí teve um que ele disse assim, que ele estava parecido com uma pessoa descendo numa ladeira, numa bicicleta sem freio. Estava descendo numa ladeira de uma bicicleta sem freio, aí voado. Então ele disse que ele esteve numa época que ele estava tipo isso, descendo assim e era rápido. Então assim era o povo destinatário lá da epístola aos Hebreus. E aqui o texto vai dizer assim, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Tudo bom? Dá uma pausa aqui. Pronto, acho que vai. Espero que sim. Daí diz assim, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ou seja, o escritor aos Hebreus, ele está exortando os irmãos a atentar para as coisas que eles já ouviram. Ele não está pregando, evangelizando, fazendo aquela abordagem inicial novamente. Ele está alertando eles, olha, atentemos-nos para as coisas que já ouvimos, já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Atente para isso aí. Atentar é voltar-se, é valorizar, refletir, voltar a pensar novamente naquelas coisas. Porque muitas das vezes, nós mesmos na caminhada, e não só na caminhada, na vida secular mesmo. É muito comum nós almejarmos alguma coisa na vida. Qualquer coisa. A gente almejar. Qualquer. Quem não tem casa, sonha com a casa própria. Quem tem a casa própria, sonha em ampliar. Quem amplia, sonha em comprar outra. Quem compra outra, sonha em comprar um terreno. Tá entendendo? Sempre assim para frente. Entendeu? Quem anda a pé, sonha com a bicicleta. Quem tem a bicicleta, sonha com uma moto. Quem tem a moto, sonha com um carro. Quem já tem um carro, sonha com dois. E eu preciso e fulana precisa. Entendeu? Numa casa. Não é assim? E assim sucessivamente. É sempre para frente. E aí quando você já conquista várias coisas, você já começa a pensar mais alto ainda. É o quê? Agora eu quero comprar minha casa de praia. Os mais elevados no poder aquisitivo, a visão deles já é essa. Eu quero o meu, como é que ele chama? Até esqueci, não sei o que, de frente para o mar. Tem um nomezinho que eles chamam. Veraneio, né? Casa de veraneio e alguma coisa assim de frente para o mar. Ou minha casa de praia. Aí o outro eu quero é minha fazenda. Tá entendendo? Ou seja, já tem tudo aquilo que alguém sonhou, ou que ele mesmo sonhou, e agora quer mais. É sempre assim. E na vida cristã não é diferente. É do mesmo jeito. A gente, antes de aceitar Jesus, eu, por exemplo, passei 4 anos, somente os 4 anos que eu fiquei assim, lutando, era somente vir para a igreja. Eu só queria entrar na igreja. Eu não conseguia. Algo me impedia, assim. Eu não conseguia entrar na igreja. Então, meu sonho, 4 anos pelejando, era só de vir na igreja, somente. Depois que eu entrei na igreja, aí o meu desafio agora, e o que eu já comecei a almejar, era o quê? Era aceitar Jesus. Olha o avanço. Depois que aceitar Jesus, agora o meu desafio era o quê? Firmar, permanecer. E esse permanecer requer o quê? Esforço. E não é pouco não, é muito. Porque senão você, volta e é ligeiro. É muito rápido. E aí os conhecidos começaram a botar tempo, né? Aí vem aqueles que fazem desafio. Eu não dou 30 dias. Eu não dou até o final do ano. Eu não dou até o carnaval.
Eu quero ver quando chegar o São João. Eu quero ver quando chegar a vaquejada. Quero ver quando chegar. Aí fica assim. Aí até que eles vão desistindo. Aí quando vê que o negócio tá sério, que você tá indo mesmo de verdade, aí eles param. Né? Hã? Aconteceu, né? Pronto. Não é assim? Aí eles vão parando, vão desistindo. Quando eles veem que você está decidido. Você tá indo, tá caminhando para frente. E ali a sua caminhada você vai sempre buscando mais de Deus. Sempre mais de Deus. Aí você começa a buscar o quê? A ser batizado nas águas. Depois ser batizado com o Espírito Santo. Depois ser usado por Deus para pregar ou para cantar. Ou aprender algum talento para exercer na banda, né? Para fazer parte da banda. É sempre assim, sempre crescendo. Porque nós somos um corpo. O corpo está sempre em movimento. Não é parado. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela não pode ficar estagnada. Está errado ela estar estagnada. Você já viu um membro ou parte do corpo estar parado total, não receber nutriente, não receber vitamina, nem receber calor, ou exalar calor, ou sentir frio? Não tem, só se for morto. E mesmo morto ele não fica parado, porque ele vai em um estado de putrefação. Ele vai se decompondo, ou seja, parado também não fica. Entendeu? Não tem como ficar parado, não tem. Então por que um crente vai aceitar Jesus e ficar parado? Não faz sentido. A ideia é avançar. A ideia é caminhar para frente. Firmes e constantes, e sempre abundantes. Né? 1 Coríntios 15, 56, né? 56? 58, né? 58? 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. É a máxima do pastor Pedro. É essa. Ou seja, firme e constante. E sempre abundante. Olha aí. Explica tudo, né? E aí, ele está dizendo assim, ó. Lembre, diz assim, ó. Convém-nos atentar. Esse atentar é voltar. Voltar não de retroceder, é de lembrar, de fazer menção, recordar. Convém-nos atentar com mais diligência, com mais cautela, com mais atenção. No quê? Para as coisas que já temos ouvido. Se a gente for analisar, irmãos, a gente já ouviu tudo que se faz necessário para a gente caminhar na jornada cristã. Tudo que é necessário, já ouvimos. Você está aqui, numa sala, estudando teologia, é o quê? É porque você não está parado. Você está crescendo, você está avançando, e a passos largos, viu? Não é qualquer um, veja, olhe para o número. São poucos. Poucos que têm esse esforço. É ou não é um esforço estar aqui? É ou não é um esforço que você faz assim? Aqui, ó, veio doente. Disse agora há pouco estava com febre, né? E veio. Me diga se não é esforço. É. E isso é o quê? Para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para Ele. Para a glória de Deus. E aí, como Deus ele fica grato, Ele retribui com bênçãos. Bênçãos, força, graça, entendimento, ousadia. E Ele vai derramando. E aí Ele diz assim, que o versículo 2 do capítulo 2 vai dizer: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Né? Começando a ser anunciada. Começou em quem? Cristo. Começou com quem? Cristo. E depois foi confirmada com quem? Pelos apóstolos, os que ouviram. Os discípulos que andaram com ele ouviram ali, ó, direto. Aí foi confirmada com eles e depois foi passando. E aí foi de pessoa em pessoa, geração em geração, sendo mantida e conservada por quem? Pelo Espírito Santo. E aí chegou até nós. E de nós vai parar? Não.
Tem que continuar a passos largos. E aí ele faz essa convocação e ele traz essa exortação para os irmãos, cuidando para que eles não se desviem daquilo que já tinha ouvido. Vamos ver aqui também a Hebreus 3:12. 3:12. Ele vai continuar na exortação e vai dizer assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O que ele está dizendo? Se alguém se aparta do Deus vivo, essa pessoa é infiel. Porque Deus, ele é fiel. Ele honrou com o que ele falou. Ele fez com o que ele falou. Deus fez ou não fez? Olhe para a sua vida e tente observar se Deus fez ou não fez o que ele falou. Até mais, né? Talvez alguém possa pensar: irmão, Deus me prometeu que ia me transformar, me fazer um missionário. Mas você já está no caminho. Daqui a pouco ele cumpre. Entendeu? Ah, Deus prometeu um chamado para mim, me ser pastor. Vai chegar, permaneça no caminho. É necessário estarmos na posição, porque o querer e o efetuar é dele, é do Senhor. Só que quando ele quiser, ele vai nos procurar. E nós precisamos estar onde? Na posição. Se não estivermos na posição, não se preocupe, ele vai botar outro. Mas o querer e o efetuar dele vai acontecer. Entendeu? Eu costumo dizer que Deus, ele não precisa de nós. Ele apenas quer contar conosco. Ele quer contar conosco. Se nós estivermos pronto, ele vai usar. Se não estivermos pronto, ele vai fazer do mesmo jeito, vai usar outro. Veja um culto. Quem aqui já aconteceu de você não ir para o culto por qualquer motivo? Qualquer. Pode arranjar qualquer motivo aí. Sempre tem, né? Ou cansado, ou doente, ou tem outro compromisso, tem um aniversário, ou reunião de família, ou alguém chamou para não sei para onde, ou qualquer motivo. Dá uma volta no shopping, qualquer motivo, qualquer coisa tira o crente da igreja, né? Qualquer coisa. O pessoal não vai para o culto porque, não, irmão, porque eu estou com um negócio lá em casa. Entendeu? Mas se está em casa, quando você voltar do culto, você continua. Né? Não está em casa. Enfim, qualquer motivo. Veja que é qualquer motivo. Você deixa de ir para o culto. Aí aquele culto que você deixou de ir, aí você vê no grupo da igreja, ou ouve falar, escuta que foi uma bênção. Rapaz, foi forte assim, foi algo. Aí você, rapaz, perdi. Vez por outra eu me pego nessa culpa, sabe? Eu, rapaz, perdi esse culto. Meu Deus, era para mim estar lá, meu pai. Aí alguém vai dizer assim, rapaz, era para tu estar lá. Aí o outro vai dizer assim, não, se fosse para mim estar, Deus tinha feito eu estar lá. Aí eu pergunto, e foi Deus que fez tu não estar? Não foi você? A vontade de Deus é que você estivesse. Mas você arranjou outras ocupações e não foi. Então, não tem essa de que se fosse para mim estar lá, Deus tinha feito eu estar. Não tinha, não. Porque Ele já deu ordem para você estar. Você que não foi. Dá para entender? O convite foi feito. Lembra daqueles convidados para as bodas do Cordeiro? Né? Ele mandou e disse, olha, já vai começar a festa. E mandou um servo ir chamar os convidados. E eles disseram, pô, não posso não, porque a minha filha também vai casar. Meu filho vai casar também. Aí mandou para o outro, chegou no outro, eu não posso não, porque eu comprei uma fazenda, vou lá olhar. Aí mandou para o outro também não pôde. Entendeu? Aí quando chegou para o dono da festa, disse, rapaz, ninguém pôde, está todo mundo ocupado. Hoje então faz o seguinte, vá e chama à beira do caminho, está chamando. E aí ele trouxe. Tudo que ele viu na beira do caminho, foi trazendo. Ou seja, a festa deixou de acontecer porque os convidados não foram? O convite foi feito ou não? Quem não foi os convidados. Mas a festa deixou de acontecer? Não. Aconteceu do mesmo jeito. Entendeu? Porque o dono da festa é Jesus. É Ele que faz. E aí a gente às vezes perde a bênção. E aí o que ele está dizendo aqui? No Hebreus 12? 12 não.
3,12, né? Ele diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Entendeu? Quando a gente deixa de realizar as coisas de Deus, ou deixa de estar na presença de Deus, porque estar na presença de Deus não é simplesmente estar na igreja. Eu falo estar na igreja, tipo assim, eu estou ali na calçada, pintando e bordando, falando besteira, contando piada imoral, indecente, chamando nome com um, com o outro, todo na carne. Mas quando eu estou na igreja, eu estou santinho. Bem santinho, bem caladinho, quietinho. O outro até olha, tenta achar graça da minha cara, porque sabe quem eu sou lá fora, e aí eu fico, tá na igreja, mano. Ei, mas tu tá na igreja. Mas quando sai pelos portões, lá fora, pronto. Não é esse que eu estou falando, entendeu? Que existe esse. Não existe? Existe esse. Ele, quando ele passa pelo portão, parece que ele recebe uma unção. E tem o outro que é a unção do microfone, né? Que a pessoa diz. Né? A pessoa está toda desligada aqui, tá nem aí para nada, mas de repente, vamos ouvir o fulano de tal. Ele pronto aí. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. E ele? Ele não é igreja, não? E ele também não vai dar glória a Deus, não? Né? É só na hora do microfone? Então existe esses, né? Existe ou não existe? Dá lapada nos outros, né? Presta atenção, olha para cá. Né? Enfim, existe esses. Esses são sinais de que a pessoa pode estar como uma conduta de quem é ingrato, de quem é infiel a Deus. Como ele está dizendo que ele diz: nunca haja em qualquer de vós um coração mau ou infiel para se apartar do Deus vivo. Alguns vão dizer que esse apartar é desviar do caminho. Mas vamos chegar num consenso. Desviar. O que seria desviar do caminho? É aquele que declaradamente diz: eu não vou mais e eu não faço parte. Ou existe aquele que está dentro, mas não está em concordância ou consonância com a palavra. Como eu não lembro agora quem foi que escreveu um livro e disse assim que perdidos dentro de casa. Perdido dentro de casa. Que aí ele traz aquela parábola da dracma perdida e diz que foi perdido, perdeu, ok, mas aonde? Dentro de casa. Pessoas que estão dentro da casa do Senhor estão perdidas, desviadas dentro da igreja. E isso é muito sério. Um pastor recentemente falou que antigamente a estratégia do inimigo era desviar as pessoas e tirar, botar lá fora. Só que de uns tempos para cá, não. Ele desvia e deixa dentro. Que é para contaminar outro. E aí contamina outro, daqui a pouco desvia um monte. Desvia um departamento inteiro. Desvia um quadro de obreiro inteiro. Tudo desviado dentro da igreja. E isso é muito sério. E ele está dizendo, não abandone, não deixe o Deus vivo. A igreja a qual foi destinada, os irmãos a qual foi destinada a Epístola aos Hebreus, eles estavam nesse declínio. Eles estavam vivendo isso. Estavam esfriando, abandonando, deixando até de congregar. Mas, se visse ele na rua, ele, Pai do Senhor, Pai do Senhor. E aí, irmão, como é que tá? Tu é bem. Entendeu? Como é que tá bem? Como pode estar bem? Se você está distante da comunhão. Não tem como estar bem. Seguindo aqui, Hebreus 4:1. Ele vai falar sobre o perigo que eles estavam caso deixe a promessa. Diz assim: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás.
Ele está dizendo que temamos. Tema, cuide, para que não deixe a promessa de quê? De entrar no seu repouso. Que repouso? De quem? De Cristo. A nossa caminhada aqui, ela tem um propósito. Aceitamos a Cristo, tem um objetivo, né? Quando a gente aceita Jesus, o propósito é duplo. Primeiro, atender ao chamado, que Cristo nos chamou para servir a Ele, estar a serviço dEle, e o outro propósito, que ele é mais uma recompensa do que um propósito, é de alcançarmos a salvação. Então, assim, percebamos que é duplo. Porém, quando isso não acontece de imediato, por exemplo, eu aceitei a Jesus, mas Jesus ainda não me levou, eu tenho um percurso a caminhar aqui, uma trajetória. E essa trajetória, eu não posso ser oscilante. Não posso dizer, um dia eu estou com Jesus, no outro dia, não, estou sentindo nada, como acontece, e recentemente eu, ocasionalmente, encontrei uma irmã, e eu não sabia, né, fazia tempo que eu não a via. Aí eu participei, irmã, ela só estendeu a mão assim, aí não respondeu, né? Aí eu, tá tudo bem? Ela, tá. Aí eu nunca mais vi a senhora na igreja, não vi mais. Ela, não vou mais não. Vai mais não. Porque foi tão assim que eu não esperava, né? Que eu nunca mais tinha visto, eu pensei que ela tinha viajado, né? Estava ausente, mas já tinha voltado, eu imaginei isso. Aí de repente a pessoa não vai mais, é uma pessoa assim tão... Aí eu falo, mas o que foi que houve, irmã? Aí aconteceu alguma coisa? Não, nada. Simplesmente eu perdi o gosto. Perdi a vontade, assim. Não faz sentido estar lá dentro, não faz mais sentido o culto. Não faz sentido. Aí a senhora esfriou. Não, chame do que quiser. Aí eu não vejo mais vantagem. Eu valo. Aí eu, irmã, não deixe o inimigo roubar a sua fé, não. Não, eu tenho fé. Só que não vejo mais nada assim, mais graça. Rapaz, não, irmã, eu passei acho que uns 40 minutos com ela, sabe? Tentando ali motivá-la, instruí-la. Aí eu fiquei pensando depois, né? Jesus, para ver, né? A frieza espiritual, ela é real. Acontece, irmãos. Acontece, frieza espiritual. Sabe por que você vem para cá, tem essa disposição? Olha a hora, meu Deus, já começou, vai já começar, se ajeita, às vezes compra até um perfume novo, uma roupa nova, ajeita, muda o creme do cabelo, ajeita todinho, se produz todo. Sabe o que é essa motivação toda? É a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós mesmos, por nós, não faríamos. Mas é um nada, nem um tintim não fazia. Se a gente tem força de sair da nossa casa e vir para a casa de Deus, para buscar a Ele, para ouvir a palavra, para orar, para louvar, para sentar e cultuar a Deus, isso tudo é virtude, é fruto do Espírito. É sinal que a presença de Deus ainda está reinando na sua vida. Isso é sinal. De você mesmo, se retirar o Espírito Santo da sua vida, você não vem. Mas não vem mesmo, não vem nada. Primeiro que tem uma rede que te chama. Tem uma cama, tem uma TV, tem uma internet, tem um YouTube, tem um Instagram, tem um monte de coisa. Não tem? Tem ou não tem? O mundo é muito atrativo. Ainda tem a culpa, né? Ainda tem a culpa. Tu já fez muita coisa, agora quer estar na igreja, entendeu? Tem. Irmãos, é só a graça de Deus para poder nos trazer. A gente precisa estar mesmo agarrado com Ele, né? Nem só de mão dada, não. É agarrado, grudado aqui. Jesus, me deixa cair não, Jesus. E andar. É necessário. E isso tudo, esse vigor, essa força, essa motivação, é o Espírito Santo. É Ele. Não tem outro, não encontro outra resposta. É a presença. Lá em Mateus 28, 20,
Jesus vai falar, né? Jesus que disse. A parte B do versículo, ele vai dizer: e eis que estarei convosco. Quantos dias? Todos os dias, né? Até quando? Até a consumação dos séculos. Todo dia, meu irmão. Ah, hoje não tem culto, mas Jesus está contigo. Ah, hoje não tem nada na igreja, mas Jesus está contigo. Jesus está contigo. Onde tiver, Jesus está contigo. Aí, os irmãos lá do destinatário da Epístola aos Hebreus, eles estavam nesse declínio, posso assim dizer, nessa frieza espiritual. Oh, coisa horrível, irmão. Eu já tive essa experiência e é horrível. Pela misericórdia de Deus, Deus teve misericórdia de mim, eu fiquei só 2 meses com essa frieza. 2 meses. E tudo começou, sabe com o quê? Com uma imagem de pornografia que eu vi, quando eu era novo convertido. Eu tinha acho que 1 ano e pouco de fé, menos de 2 anos eu tinha, 1 ano e 5 meses, por aí. Aí eu estava no trabalho, eu trabalhava dentro de um depósito, um almoxarife, eu era almoxarife. E tinha a loja. E por um momento vago, assim, que é parado, aí tem aquele horário que é mais parado, né? Aí os funcionários ficam tudo conversando. Aí eu fui para lá, fiquei lá conversando. Aí, nessa conversa, eu fiquei em frente ao computador de uma vendedora. Aí, a tela estava apagada, estava no descanso de tela, fica apagadinho lá, né? Se mexer o mouse, aparece. Aí eu estava ali, aí conversando, aí de repente começaram a sair, entrou um cliente, aí começaram a sair, dispersar, e eu fiquei só. Aí eu pensei, vou já, era um sábado, eu vou já olhar aqui no site da CPAD, a revista de professor, porque eu era jovem, era aluno, mas eu sempre gostei de estudar pela revista do professor. Aí eu vou já olhar, e eu abri a tela aqui, né, para poder navegar. Na hora que eu abri, o descanso de tela dela era fotos pornográficas da vendedora. Aí na hora que passou assim, primeiro eu senti uma frieza assim, eu senti assim como que um espírito, como o meu espírito estivesse saindo de mim. Assim. Acredita? Foi assim muito real. Eu senti assim, eu falo, meu Deus. Eu peguei assim em mim e fiquei. Aí saí daquela tela, me afastei e fiquei, né? Aí o que foi isso? Que eu senti assim muito forte. Assim, foi isso. Aí eu saí, fui lá pro meu setor. Agora eu cheguei no meu setor, fiquei lá, aí eu sempre levava minha Bíblia. Aí cheguei lá, fui ler a Bíblia. Quando eu fui ler a Bíblia, eu estava assim meio que desnorteado, assim, meio que não fazia sentido. Tava meio, aí eu lendo a Bíblia, procurando alguma coisa para me ler. Tentei orar, eu fui orar, mas estava seco. Oração seca, sem sal. Entendeu? Aquela oração que você sabe que não passa nem do telhado. Você tem essa consciência. Entendeu? Eu não estava assim... chegou no trono de glória. Não, eu estava consciente que não tinha nem passado do telhado. Aí, meu Deus, que é isso? Misericórdia, Jesus. Aí eu comecei a clamar a Deus. Comecei a clamar. E orava, ia para os cultos. Menino, eu paguei o preço. Eu ia para o culto parecia assim, que a pregação não fazia sentido, assim, não encaixava. Eu não estava mais entendendo a pregação, eu ficava divagando. O louvor, eu encontrava mais erro do que honra para Deus. Os ensaios não faziam sentido. Até uma discussão com um jovem do conjunto eu tive. Comportamento de insubmissão com o meu presidente tive. Foi 2 meses assim horríveis. E eu comecei a buscar, comecei a buscar. Senhor, foi que houve, Senhor? O que está acontecendo comigo, Senhor? Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Comecei a buscar, comecei para as orações e indo só pelo último fio da fé. Estava mesmo no extremo. Comecei a buscar, eu não me rendi, não me conformei. Comecei a buscar, me envolvi com jovens pregadores, que no conjunto de jovens tinha 7 jovens pregadores, pregador mesmo assim de cruzada. Os homens eram uma bênção. E aí eu comecei a colar neles, comecei a saber onde era que estava, estou indo aí. Ia atrás, começava a ir atrás deles, E nisso eu fui começando a receber injeção, né? Injeção, devagarzinho. Até que durou 2 meses, foi 2 meses horríveis na minha vida. 2 meses frio
frio sim, sem sabor de estar no culto, mas eu não me conformei. E aí depois Deus renovou. Quando renovou, Ele renovou dando a lapada também, né? Igual quando a gente apanhava dos pais, né? Vem pra dentro, tem vergonha, pá, né? Aí renovou, chamando a atenção, e aí a partir daí eu comecei a ficar mais atento, mais vigilante, porque sempre eu ficava perguntando a Deus por que a pessoa cai, se a pessoa está na presença, por que cai, né? Se ela está esperando, por que cai? E aí eu ficava nesses questionamentos, eu sempre fiquei questionando alguma coisa com Deus, e aí Deus confrontando, Ele falava, falta de vigilância, sempre a resposta era essa, falta de vigilância. Eu sei, então me ajuda a vigiar, para mim não cair também. Enfim, esses irmãos, eles estavam no declínio. E esse declínio, ele é muito sério e acontece também nos dias de hoje. Vamos ler aqui também, Hebreus 3, versículo 6, e também o versículo 14. Aqui vai mostrar que aqueles irmãos, eles haviam perdido o seu entusiasmo. Capítulo 3, versículo 6 e o 14. Diz assim o versículo 6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Ele vai falar a respeito de Moisés, e quando ele fala de Moisés, ele fala a respeito da fidelidade. Ele diz aqui no verso, para a gente entender melhor, o verso 4, o verso 3 em diante, ele vai dizer assim, o versículo 3 em diante, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, ou seja, maior que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés, aí ele vai remeter, né, lá para Moisés, foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, aí ele vai para a supremacia, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Ou seja, Cristo é superior e deve ter honra sobre a sua própria casa. E quem é a casa de Cristo? Nós. Onde cabeça é Ele, né? E aí, a qual casa somos nós. Tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Aí no versículo 14, ele vai dizer assim, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança. Até quando? Até o fim. Princípio da confiança até o fim. E os irmãos ali destinatários da Epístola aos Hebreus, eles haviam já abandonado. E se a gente for ler também aqui Hebreus 5:11, ele vai dizer assim, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Ou seja, ele fala a respeito da supremacia ali no sumo sacerdote, mas dizendo que aqueles irmãos, eles estavam com dificuldade de entender. E ele vai dizer, difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes. Não está difícil de entender porque o texto seja complicado, porque a situação seja difícil, não é? É porque vocês negligenciaram. Pronto, mais claro, né? Eles estavam com preguiça, né? Direto, né?
É quase no cearense aí, né? Está negligente, está preguiça. Seus preguiçosos. É tipo isso. Que também é um termo que... outro termo mais bonitinho que se usa é indolente. Indolente. O indolente é a mesma coisa de preguiça. Não tem, né, que não, eu pensei que era na leitura da ceia, mas não é. Que fala assim, o sono da indolência, tem? Muitos estão dormindo no sono da indolência. Essa indolência é preguiça. Resumindo, né? É mesmo que preguiça. Aí, ou seja, por causa da preguiça deles de ouvir, é que estava difícil de entender. Observe se não é assim. Numa pregação, trazer para pregação, por exemplo, numa pregação tem pessoas que estão divagando. Quando a gente está sentado ali no altar e olha para cá, a gente vê os rostos de todo mundo. Vários rostos, né? Todo mundo a gente está vendo o rostinho. A gente nota, numa visão assim ampla, quem está atento e quem não está. Não é assim? Você vê, todo mundo está olhando para você. Quando você está sentado aí olhando para lá, você vê a nuca das pessoas. Você não sabe se a pessoa está atenta, mas mesmo assim você ainda percebe. Olhando para a nuca, você percebe se a pessoa está atenta ou não. Que às vezes ela está aqui, você está atrás dela. E ela está assim, ó. O ventilador. Igual o ventilador, né? Você sabe. Às vezes você está atrás e a pessoa que está na frente está distraída total e tira até a sua atenção, né? E quem está ali em cima é que vê mesmo, vê no olhar, vê tudo. E aí a gente sabe quem está atento e o que tem de pessoas desatentas não é brincadeira. É muita gente. E aí quando o pastor está pregando, o pregador está ali dando lugar, aí ele fala algo, uma palavra. Irmãos, é sério. Uma palavra é o suficiente para mudar a sua história. Palavra vinda do alto. Ela muda a sua história. Através daquela palavra você vai começar a analisar e rever as suas decisões. Aquela palavra muda tudo. Então, o momento que você se distrai, ele fala 5, 6 palavras. Você perdeu. Você deixou de ser edificado no momento de distração. Evite ir para o banheiro, evite beber água, traga a sua garrafa, faça tudo antes. Mas na hora do culto, já é tão pouquinho, 2 horinhas só. É pouco, irmão, 2 horas é pouco. Exato. Aí pega fora de contexto também, né? Exato. Acontece, né? No momento da distração, você escuta a palavra errada. Fora do contexto, é perigoso. E aí, aonde fica a edificação? Não fica. Não teve. Entendeu? Então, assim, é muito sério. E aqui, eles estavam assim, com essa indolência, ou negligentes. Chega vazio, volta sem nada. Era com preguiça. Chega vazio e volta sem nada, seco. E aqui, irmãos, é um exemplo de conduta de crente, que nós não devemos seguir. O que nós vamos seguir? O modelo. O modelo a gente segue. Isso aqui é um exemplo de má conduta. Habita. Exato. E às vezes a pessoa não está. E quer as promessas. Quer a bênção. Sentar. Como vai receber? Tem como receber, né? Vamos seguir. Aí, aqui em Hebreus 5:12, 12 ao 14. Hebreus 5, 12 ao 14. Diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, olha aí, que pancada, né? Que pancada. O que eles estavam? Preguiçosos, né? Na tradução aí. Estavam preguiçosos de ouvir, né?
Preguiçosos de ouvir. Não estão mais querendo ouvir, não. Ontem no discipulado, um irmão falou assim, irmão, na hora da pregação, tem vez que eu me levanto e vou lá atrás beber água, aí no corredor aqui a gente escuta a pessoa falando, rapaz, ainda tá pregando ainda, oh meu Deus do céu, negócio demorado. Ele disse que escuta, sabe? Aí esse homem ainda tá falando ainda. Ele disse que escuta nos corredores, né? Mas não falou quem era não, e nem eu quero saber também. Mas qual é a questão? Imagine como é que tá uma pessoa dessa, né? Que fala assim, ainda tá falando ainda. Eu pergunto, ela tá concentrada ou não? Ah, não. Ela tá com vontade de ouvir ou não? Nem um pouco. Né? Nem um pouco. O que ela tá, como diz aqui? Preguiça, né? Tá no lugar errado. Se você vem para o culto, vem para cultuar, vários fatores, Às vezes, sabe o que é, irmãos? Às vezes é perturbação maligna. Espírito maligno perturbando a mente dela para tirar a atenção, para permanecer ela aprisionada no pecado. Porque o inimigo, irmão, ele não age com brincadeira, ele é sério, ele quer realmente tirar a atenção, perturbar, incomodar a pessoa. Já aconteceu de eu estar no culto e uma pessoa ficar incomodada, direto assim, incomodada, e mexia, e ajeitava a perna, e botava a perna cruzada, depois ajeitava, depois botava para cá, sentava de lado assim, aí depois sentava do outro lado assim, um incômodo direto. Na hora da oração, manifestou demônio, entendeu? Ou seja, a gente percebe que é estranho, não é normal você vir para a casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus e ficar incomodado com a pregação. Como? Não faz sentido. É entidades malignas, é demônio, irmão, porque ele que fica incomodado. Quando você está pregando é porque, assim, pela misericórdia de Deus, eu tenho experiência em obras de libertação. Que o Alzenito também acompanhou, né? No começo a gente fazia muita obra de libertação. E quando a pessoa está sendo atormentada por espírito maligno, quando você começa a pregar a palavra com ousadia, com intrepidez, com autoridade, ela bota a mão no ouvido que ela não quer escutar, não. Ela não quer ouvir, não quer, fica assim, e incomoda e manda sair, não, tá bom, tá me dando dor de cabeça, estou ficando com dor de cabeça, não sei o que. Teve uma vez que eu estava evangelizando ela começou a dar uma coceira, um negócio incomodando, um negócio assim, entendeu? Ou seja, existe, irmãos, existe. Então quando você vê essa pessoa, na hora da pregação, na hora do culto mesmo, mas a gente fala só a pregação, mas é o culto já é tão pequenininho, 2 horinhas só, você ainda perde 1 hora e fica só com uma da pregação, e da pregação ainda se levanta 10 vezes, ou seja, você ficou com o quê? Quase nada, né? Aí é bem curtinho, você ainda fica transitando, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Meu amigo, se perguntar no final, o que ele pregou, o que tu absorveu, faço uma síntese do culto de hoje, o que foi o resumo, o que foi o culto de hoje. Até uma dica aí para o departamento de jovens, depois fazer as entrevistas, né? No pós-culto. Faça o resumo do culto de hoje, para ver o que sai. O que sai? Se sai algo que edifica, ou se sai só reclamações, né? Se sair aquela frase, foi bom, não vale. Tem que dizer o que é, né? O que foi bom? O que foi? Não, foi bom, eu encontrei o fulano, a fulano que eu mais tinha visto. Isso aí não foi bom não, né? Não é nem praça, né? É a casa de Deus. Então aqui, ele vai dizer o quê, ó? Essas pessoas, olha só, olha a pancada como é forte. Porque devendo já ser mestres pelo tempo que vocês têm, que ouvir a palavra, que aceitaram a Jesus, que estão andando, congregando, pelo tempo já era para vocês ser mestre. E aí ele vai dizer o quê? Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido, um mantimento sólido. Ou seja, vocês estão de tal forma, pelo tempo que vocês têm, já era para ser mestre, já era para estar liderando alguma coisa na frente, fazendo algo na frente. Mas vocês ainda estão precisando igual o leite materno lá, né? Precisando de leite ainda, não aguentam ainda um alimento sólido. Ou seja, olha, tipo assim,
vocês são crentes já de tanto tempo e ainda não se ajeitaram, ainda não se firmaram. Não é vergonhoso? Falou? 50 anos de fé. Meu Deus. Aí ele fica apontando o erro das pessoas, né? Tome. Não é perfeito. Não é perfeito. Se a... Não tem justificativa. Não tem. A pessoa... É os outros. A pessoa acha que os olhos é para olhar para fora, né? Mas não, você tem a consciência para olhar para dentro. A trave. O algueiro ou o cisco é só assim, um pontinho, né? Bem miudinho, uma trave. É um pedaço de pau. Né? Aí alguns vão dizer assim. Atractar no dele. Cuida da tua vida, né? Tem gente assim, infelizmente. Pessoas de 50 anos de fé ainda não se converteu. Infelizmente tem. Então, vamos seguir. Avançar aqui, né? Aí tem aquela questão que... O versículo 13, né? Que é até o 14, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra, não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? É menino, né? Menino o quê? Na fé, menino na fé, imaturo. Mas, versículo 14, o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal, né? Discernimento, né? Discernimento para os adultos. Os adultos. Quer crescer? Peça a Deus discernimento. Você discernir o bem e o mal, você já está na conduta de adultos espirituais, né? É muito importante. Às vezes, vez por outra, eu me pego com embates, que eu nem gosto de embate, mas infelizmente é porque a pessoa é tão teimosa que acaba gerando embate. Com ancião, meu amigo. Gente de mais de 70 anos de idade e teimoso assim com as coisas de Deus, assim, isso na Bíblia não era nem para estar escrito aqui, isso está errado. Meu Deus do céu, misericórdia. É difícil, muito difícil. Então, parece que virou menino na fé. Menino na fé. Tem imaturidade total. Sabe nem o que é, acho. Aí, para resumir, eu vou... Para resumir essa questão do propósito, nós estamos só no propósito. É muita coisa, né, que acabou. Para resumir, aqui na página 13, logo nesse parágrafo que tem assim, em suma, o propósito do escritor, localize aí, está lá acima do meio da página 13. Em suma, o propósito do escritor, tá vendo? Eu vou ler essa parte aqui só para a gente fechar essa do propósito. Em suma, o propósito do escritor, por conseguinte, deveria ser tomar seus leitores plenamente cônscios, primeiramente, da admirável revelação e salvação dada por Deus aos homens na pessoa de Cristo. Ou seja, o propósito dele é o quê? É tomar essas pessoas que ele bota aqui como admirável, porque são pessoas que já aceitaram Jesus, são pessoas que apenas precisam de uma reciclagem, vou até puxar aqui para o meu lado, precisa apenas de um discipulado. Só um discipulado para ela esclarecer as ideias dela ali, para ela se firmar, para ela tirar as dúvidas dela no momento adequado, no ambiente adequado, no momento proposital. Né? Porque muitas pessoas na igreja não passaram por discipulado e aí fica com questionamentos fajutas e coisas simples, coisas básicas. Como ele vai dizer que é dos rudimentos da fé, de coisa básica. Né? Aí ele diz, vocês estão precisando voltar a tomar leite de novo.
né? Porque faz todo sentido. A pessoa que passa pelo discipulado, ela não faz esse questionamento porque já foi tirado lá no começo. Lá no começo ela já trouxe todas as dúvidas dela e já foram sanadas. Então, dali para frente, é só crescimento. Dá para entender? É assim que eu vejo a minha ótica para o discipulado. E aqui os irmãos pareciam que não tiveram esse discipulado, estavam voltando a ser menino de novo. É igual quando você vê um adulto, um marmanjo bem grandão, brincando com as brincadeiras de criança. Aí você diz, rapaz, parece que não teve infância. Não é assim que você diz, né? Parece que não teve infância. O que você está dizendo? Acaba desse tamanho, parece que não brincou, está brincando agora. Está fora da época, né? Tá fora... tem que crescer, mano. Né? Não faz sentido. Aquilo lá, tem até muitos vídeos na internet que falam assim, é quando a quinta série entra na pessoa. A quinta série. A pessoa era moleque, né? Na quinta série. Aí ele diz aqui que deixá-los também plenamente cônscios do verdadeiro caráter celestial e eterno das bênçãos assim livremente oferecidas e apropriadas pela fé. O propósito também era dar-lhes plena consciência do lugar de sofrimento e paciência, persistência mediante a fé. Ou seja, com a fé nós precisamos ter o quê? Paciência e persistência, ou seja, ser perseverantes. Com fé. Servir a Cristo, o serviço, aqui essa caminhada aqui, essa trajetória, ela, se a gente não tiver paciência, a gente vai conseguir caminhar até o fim? Não, temos que ser pacientes, temos que ser o que também? Longânimos. E esse ser paciente é uns com os outros também, viu? Porque tem uns que só Jesus tem que ter muita paciência. Em amor, exato, né? Esse é o ensinamento bíblico. Não é individualização, né? Eu cuido de mim, quem quiser que se cuide de si próprio. Eu não cuido nem de mim, vou cuidar dos outros. Não é, esses jargões aí é carnal. É humano isso aí. O cristão, o cristocêntrico, o bíblico, é suportar uns aos outros. E esse suportar não é de carregar nas costas, é tolerar a ignorância dele. Tolerar a falta de conhecimento dele e ser aquele que vai esclarecer para ele. Tolerar, entendeu? Não é julgar, fulano falou uma coisa errada, é o herege, está com heresia, isso aí. Não, calma, vamos entender, vamos tentar compreender qual o raciocínio dele, de onde ele tirou isso, se tem fundamento, se ele realmente defende isso ou se ele apenas foi orientado errado, aprendeu errado, não teve oportunidade de aprender. Pode ser muitas coisas, né? E aí, você tendo paciência, você vai... Agora, claro, se essa pessoa estiver ali fazendo mal, o mal que eu falo assim, roubando a sua fé, e você já está prestes a ficar igual a ele ou pior que ele, aí você tem que pedir socorro. Você diz, rapaz, vou falar com fulano de tal, bora. Você já leva para alguém. Bora falar com o pastor. O pastor entende isso aí, ele sabe isso aí, ele vai explicar para mim e para tu. Né? E aí você já leva para alguém, para poder não afetar a sua fé. Se a sua fé estiver já à beira do abismo, aí você já tem que agir de sabedoria, discernimento, adulto espiritual. E aí esse discernimento você vai levar para alguém que sabe. Ou para alguém que você vê que tem uma capacidade maior de poder esclarecer. Entendeu? Que é para você não correr o risco, porque senão um acaba afetando o outro. E aí daqui a pouco está todo mundo engodado. E aí, meu amigo, o embaraço é grande. Né? Entendeu? Aí, outro propósito aqui, além da perseverança e consistência, né? Paciência, também proporcionar-lhes consciência do terrível julgamento que certamente sobrevirá a qualquer que, conhecendo tudo isso, rejeitar tal revelação em Cristo. Falar nisso, deixa eu voltar aqui, entre aspas, né? Dar um ponto aqui que faz parte não do propósito, mas já avançando. Eu vi isso aqui, eu me lembrei. Me ajuda aí a lembrar já. Deixa eu concluir isso aqui. Me ajuda aí, eu tenho que falar sobre essa questão
Do terrível julgamento certamente sobrevirá a qualquer que, conhecendo tudo isso, rejeitar tal salvação em Cristo, tal revelação em Cristo. Certo? Essa parte aqui. Aí eu vou continuar. Também manterem firme sua confissão de Cristo até o fim. A confissão deles em Cristo. Também o propósito é prosseguirem para a maturidade espiritual. E por fim, a não volverem ao estado de condenação caso abandone a fé em Cristo. Abra aí Hebreus 6, é o capítulo mais polêmico de Hebreus, né? Já? Ah, já leu? Né? É polêmico? Hebreus 6. Hebreus 6, né? A gente vai ler aqui. Foi, né? Dá pra... Oi? Ô, benção. Ô, Espírito Santo. Então vamos aqui, ó. Hebreus 6. Ele vai dizer assim, ó. Versículo 4, 5 e o 6. Versículo 4, 5 e 6. Na corrigida diz assim: porque é o quê? Impossível. A palavra em questão aqui é essa, né? Eu vou apagar aqui, não sei se eu vou usar aqui, mas vou apagar logo. Porque é impossível, né? Vou tirar aqui do propósito também, que o propósito já terminamos. Versículo 4, não é assim? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, na corrigida está iluminados, né? Algum está diferente? Iluminado também? E provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Esse cara é bom, né? Provaram, foram iluminados, provaram o dom celestial, fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Aí vem o versículo 6. E recaíram. Né? E recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Né? Alguns apologetas, eles vão dizer que esse texto, ele está falando de os crentes que provaram tudo isso que falou no versículo 4 e o 5, mas viraram um apóstata. Ou seja, ele fala sobre a apostasia. Eles viraram um apóstata. Certo? Uma boa parte. Eles vão se basear lá em Hebreus 3, versículo 12, que fala a respeito do coração mau e infiel. Ele diz, nós lemos agora há pouco, não foi? Cadê aqui o 12? Vede, irmãos, que nunca haja em vós, qualquer de vós, um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Esse apartar do Deus vivo, eles chamam de apostatou da fé. Então, eles vão dizer que essa pessoa, ou esse tipo de crente, de Hebreus 6, do 4 ao 6, principalmente o versículo 6, ele vai dizer que são apóstatas. Os que praticaram apostasia, ou seja, abandonaram Deus, viraram as costas para Deus. Esses que apostataram, segundo muitos,
eu posso sim dizer que é a visão majoritária. Vamos analisar as minoritárias também. Vou dizer que eles apostatarem, pelo fato de terem apostatado, é impossível que eles voltem. É impossível. Não tem como eles voltarem. A questão é, se eles voltarem, se ele resolver, rapaz, me arrependi, quero voltar, tem chance? Né? Tem, né? Claro. Muito óbvio para nós, né? Muito óbvio. Só que existe um questionamento isso aqui. Tem muitos textos da Bíblia, tem um caso, né? Pois é, isso que eu ia perguntar. Pois é. Pode fazer você deixar de crer na que você quer. Que creu. Eu ia perguntar nesse sentido, né? O Desviado. desviado. Pelo termo que tem na Septuaginta, que é onde vai buscar, apostático, mas é o apô assim, o PH, que já é americanizado, né? Tax. Que é como se fosse, é como sendo uma derivação, né? De apostasia. Aqui, por exemplo, na corrigida, ele vai trazer no sentido de ser apartar, que é derivado de desviar, que é lá de Hebreus 3:12, né, que fala apartar do Deus vivo. 12, apartar do Deus vivo, ou seja, desviar dele, afastar dele. Então esse apostasia aqui é o desviar, aqui no apartar, né? No sentido apartar. Só que se a gente for analisar, olhando nas vias da prática, a gente vê muitas pessoas que desviaram e voltaram. E às vezes, a senhora é uma? Pronto, aí ó. E às vezes essa volta, ela tem experiências ou intimidades maiores do que quando estava na primeira vez. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aí, ó, convicta, tá vendo? Glória a Deus. Pela misericórdia de Deus. Perfeito. Aí, o que acontece? Muitos apologetas, eles defendem que seja isso aqui, o apóstata. O apóstata que abandonou, deixou, apartou de Deus, esse não tem mais volta. E se ele quiser voltar, ele diz, aí eles vão usar o jargão de que ele não permanece. Tipo assim, se ele quiser, não tem mais volta, não tem. Mas e se de repente, ele não permanece. Tipo assim, não tem chance. Só que, da onde é que vem essa linha, né? A gente tem que buscar nas fontes, né? De onde é que vem isso? Isso vem numa tradição, como a gente falou no começo da aula, vem de uma tradição, o quê? Judaica. O texto, aliás, o escritor aos Hebreus, ele mostra muito domínio no judaísmo. Muito domínio, muito forte. É uma pessoa muito culta, muito conhecedora, né, do judaísmo. E aí vem para as visões minoritárias, né? As minoritárias diz o quê? Que ele aqui estava falando no aspecto judaico. Aspecto judaico. Por quê? Aí ele vai dizer não, as visões minoritárias. Porque ele começa esse contexto aqui lá no capítulo 5. No 5 é que ele vem falando. Qual é o contexto que a gente até falou aqui? Daqueles que eram meninos na fé. Daqueles que pareciam que estavam brincando com Deus. Já há muito tempo, que já era, pelo tempo, era para ser mestre e ainda eram meninos. Apesar de leite. Aí ele vai dizer, versículo
os versículos anteriores que a gente leu, ele vai tratar sobre esse sentido. Por exemplo, aqui, ó. Vou repetir a leitura que nós fizemos do capítulo 5, versículo 11 em diante. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, está falando lá da questão de sacerdócio, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, ou preguiçosos. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Ou seja, voltar para lá, né? Volte lá para o começo. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. O que seria esse sólido mantimento? O conhecimento mais profundo da palavra, né? Perceba. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Ó, veja que ele traz aqui o paralelo, é o quê? O alimento do leite com o alimento da palavra. E o alimento da palavra de justiça é o que ele diz que é o alimento sólido. Dá para entender? O paralelo, as figuras de linguagem, o leite e o alimento sólido. E o alimento sólido ele traz aqui já, convertendo, se a gente for botar na regra de 3, o valor de X é a palavra de Deus aqui, a palavra de justiça. Então, assim, o alimento sólido é X. Quem é X? Aí vai chegar a palavra da justiça. Porque eles não aguentam, não conseguem, porque são meninos. Mas, aí vem aqui, o 14 é que ele vai fazer o contraponto. Mas, o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que? Esse pelo que é continuidade. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Aqui no versículos 1 e 2, ele vai falar 6 práticas comportamentais fundamentais. Vamos contar comigo? Ele diz assim: não lançando de novo o fundamento do arrependimento. De quê? Das obras mortas, primeiro. De quê? De fé em Deus. Segundo. Terceiro, da doutrina dos batismos. Quarto, da imposição das mãos. Quinto, da ressurreição dos mortos. E sexto, do juízo eterno. São 6 fundamentos. Perceba que esses são fundamentos doutrinários. Fundamentos inabaláveis, inegociáveis, cláusulas pétreas do ensinamento cristão. E ele está fazendo o contraponto daqueles que eram meninos. Os meninos chamando para ser adultos, e essa vida adulta, que é a palavra de justiça, aí ele vai mostrar o fundamento. Quando ele traz essa questão do fundamento, aí é que ele vai dizer, no versículo 3, e isso faremos, se Deus o permitir. Perceba o contraponto? Aí o versículo 4 ele começa, porque, aí ele vai explicar, vai dar o exemplo, porque é impossível, aí ele começa a narrativa. Eu não sei se eu me fiz compreendido, não sei se deu para entender, mas aqui a gente nota claramente fundamentos básicos do cristianismo, entretanto, com um endosso de tradição. Como assim de tradição? Porque ele vai mencionar aqui, ó, ele vai mencionar, isso é visão minoritária, tá? Por isso que
complexo até de compreender. Ele vai mencionar, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas. O que seriam essas obras mortas? São aquelas práticas tradicionais e culturais, que Paulo até disse que considerava esterco. Lembra que ele falou? Tudo isso que eu já fiz, ele era o quê? Ele era fariseu, seguidor da lei, nascido e criado na tradição. E ele diz, tudo aquilo ali eu considero esterco. Obras mortas. Aham. Já depois, realmente, Da reconciliação, né? Exato. Isso. Né? Da reconciliação para cá que a irmã considera. Aí, aqui, se a gente for analisar, ele faz assim um gancho, uma menção, vindo lá da tradição, vindo de lá. Daquela pessoa que era de lá, que aceitou a Cristo e agora quer voltar para lá. Aí essa pessoa que era de lá, aceitou a Cristo e quer voltar, aí ele diz, ela experimentou do melhor de Cristo, das coisas futuras, ela experimentou da doutrina, do dom celestial, do Espírito Santo, ela experimentou tudo. Ela era de lá, veio para cá, experimentou e agora quer voltar para lá. Para voltar para onde? Para a prisão da tradição. Aí na visão minoritária vai dizer que este que quer voltar para lá, é impossível que ele retorne. É o consciente, exato. Perceba que é uma tradição arrastando ele de volta. Consciente, exato. Não foi ludibriado, é consciente. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem certeza. Ele não, eu tenho certeza do que eu estou seguindo. Seitas, exatamente. Isso. Heresias. E aí, aqui a gente nota que essa doutrina, este ensinamento aqui, este alerta, que na visão minoritária pega lá do capítulo 5 e vem trazendo, que é o contexto, né? Contextualizando, ele falando daquele que era menino, já tinha muito tempo na fé, mas se comportava como menino, já era para ser mestre, mas ainda estava precisando de leite. E aí vai tecendo o discurso até chegar no 6, que pelo que, deixando os rudimentos da doutrina, de quem? De Cristo, deixou. Prossigamos, aí ele vai convida, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o rudimento, o fundamento do arrependimento de obras mortas. Voltando àquela situação, voltando de novo para aquele contexto. Aí, essa visão não foi aceita, pelo menos pela visão tradicional pentecostal do Ocidente, ou aqui do Brasil, vou botar assim do Brasil, porque alguns na Inglaterra aceitam, tem alguns teólogos alemães também aceitam, e é uma visão minoritária. A majoritária aqui para o Brasil, pelo menos no quesito de Assembleia de Deus, é o apóstolo. É o que deriva-se o desviado, né? Desviado assim, que alguns falam assim, quando a pessoa aceita Jesus e sai, depois volta, ela não está desviada, ela está afastada. Alguns usam esse termo, né? Claro que são terminologias novas, mas se for buscar na Septuaginta, não. Na tradução do Novo Testamento, no original, no grego, você não vai ver afastado, uma terminologia para afastado. Vai ter o desviado, o apóstata, como é o termo usado, e aí esse afastado é novo. Porém, ele é novo conforme a prática, a vivência. Pessoas que se afastaram e voltaram. Que é para a gente dizer assim, não, o texto ele está sendo incoerente. Não, não está incoerente. Ele tem uma contextualização em volta dele. Tem cultura, tem tradição, tem
a doutrina emplacada pelo escritor. O escritor, ele não fica fora. Não tem como desvencilhar o conhecimento do escritor com a espiritualidade. Não dá para separar, né? Ele vai botar alguma coisa da mente dele. E aí alguns acreditam que isso foi a parte em que o escritor transmitiu o entendimento dele. E para ele, não tem volta. Entendeu? Nesse sentido, isso é visão minoritária que não é aceita para nós. Para nós que eu falo assim, aqui no pentecostalismo e pentecostais e assembleano, né? Na assembleia aceita essa da apostasia. É a mais aceita, mais tranquila de se pregar, inclusive. Só que vem essa questão. E aí a questão do que se afastou e voltou, aí usa-se o termo de afastado e não desviado. E outros vão dizer que o desviado não volta não. Desviado não volta. Isso trazendo para nós aqui. Perceba que isso é a visão para cá, né? Do Ocidente. Desviado, afastado, apóstata para nós. Todavia, como se trata de uma religião muito forte, judaísmo, tradição, um povo que tiveram que sair assim, que cortar o cordão umbilical de séculos e agora aceitar um novo evangelho, Cristo, não é fácil, né? Então a tendência ou a tentação de voltar é muito grande. É muito grande. Entendeu? De voltar. Alguns acreditam que faz mais sentido essa do judaísmo, né? Dos laços, dos rudimentos das obras mortas. De voltar para lá. Quando ele volta para lá, ele não retorna mais não. A defesa de quem acredita sim. Tá? Deu para entender, não? É porque, como eu falei, é um texto polêmico, né? Por que é polêmico? Porque a gente atribui logo ao afastado. E se a gente atribui para o afastado, temos um exemplo aqui, né? Afastada e voltou e está melhor do que antes, né? E aí, se a gente for atribuir para o afastado, não bate. Você conhece alguém que estava afastado e voltou e está firme, está melhor do que antes? Conhece alguém, não? Está aqui, né? Apontou aí. Também tem um contexto aí, judaico aí, o povo estava conversando com a cultura, né? Exato. Obras mortas. Obras mortas. Ele é forma do pecado, né? Isso. O pecado está inserido. Inserido. Na natureza dele. Não é o contexto aqui. Não é o contexto, exatamente. Perceba que ele vai tecendo, né? São fundamentos. Assim, tem que ver sobre isso. O progresso recaído. Recaído. Esse daí não entra nesse aqui, não é esse. Por isso que ele volta. Tem ele que volta, retorna, volta, retorna, volta, retorna, volta, retorna. Tem gente que já reconciliou, acho que umas 10 vezes já. Aí volta, volta. Se fosse assim, não, era impossível, né? O termo que diz, né, assim, né? Impossível. O que é impossível? E não acontece, né? Então, se o texto está dizendo que é impossível, aí há quem diga que isso aqui foi, tipo assim, um judaísmo inserido no texto. Aí é o minoritário. Por isso que é polêmico, né? Aos cristãos hebreus, talvez, questão da segunda geração. E podem ter pensado em retornar ao judaísmo, talvez por uma imaturidade originada por uma falta de entendimento das verdades bíblicas e a todos os cultos. Tá vendo? Voltar para o judaísmo, né? Pela imaturidade. Que aí veja que é o contexto do capítulo 5. Entendeu? É uma visão assim minoritária, porque aqui no Brasil não foi aceita. Mas assim, olhando para cá, faz um pouquinho sentido. Faz um pouquinho de sentido. Porque não faz muito sentido é dizer que é o desviado. E para o desviado, e se a gente for usar o termo afastado, é um termo novo, o desviado, que é derivado do apóstolo,
a gente vê pessoas voltando. Aqui exemplo, né? Na sala. Por isso que nesse contexto, Hã? Sempre vê, direto. Né? por isso que é aplicado a apostasia, né, nesse contexto aos hebreus, porque ele estava deixando de crer uma coisa para voltar a crer naquilo que eles creem. Que estava antes. Era. Por isso que é E era o quê? E o que era antes? Era tradição. Tradição. Por isso que é aplicado a apostasia. É. Deixar de crer, não deixar. Aham. Também tem esse lado. É. Deixei. Por isso que é uma diferença. A Eu nunca deixei apostasia de. Afastou. Exato. Eu nunca deixei de orar assim. Fez menos o Pai Nosso. Aham. Eu acredito. Porque geralmente quando a gente é evangelizar, a gente se encontra com uma pessoa que está afastada, É. todo mundo tem vontade de voltar mais depois. Não tem força. Exato. Crer nas coisas, crer na vida, crer em tudo. Isso. É diferente de você pegar uma aposta, um desviado, o cara começa a até Blasfemar. É. falar, né? Exato. Ele tem conhecimento dele, mas só que essa coisa. Apostatou. Desacreditou total. Apartou-se de Deus, do Deus vivo. É diferente, tá vendo? É diferente. Aí, possa ser que o texto se aplique para esse. O que virou ateu. Era crente e virou ateu. Entendeu? Aham. É. Aham. Vi a pessoa, né? Se afastou. Mas às vezes a pessoa que era. Ó. Eu até entendo, irmão, no começo eu fui orientado a respeito disso. Por exemplo, a pessoa é crente, está na igreja, bem, aí vai fazer teologia. Aí tinha um ensinamento antigo que falava que quem vai fazer teologia se desvia. Aí começava a falar assim, sabe? Quem vai fazer teologia se desvia, eu conheço um bocado. Aí o pessoal começava a falar. Hã? Já estava, né? Aí eu falei, Senhor, eu vou fazer, mas eu fui com medo. Eu fui fazer com medo. Aí eu vou fazer, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero me afastar de Ti, não. Eu quero conhecer mais. Eu acredito, irmão, que à medida que eu fui fazendo, fui estudando e fui fazendo as questões, as provas, anotando no meu materialzinho que a gente recebe, né? Eu anotava todinho. Inclusive aqui eu ainda tenho anotação, isso aqui, ó, é da época que eu fiz o curso. Não foi agora fazendo plano de aula, não. Isso aqui é da época, estava marcado já. Entendeu? Eu marquei na época que eu li isso aqui todinho já. E aí eu marcando. Tem muita coisa aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é tudo da época. Eu só peguei, como eu uso o mesmo material, por isso que às vezes a página não bate, né? Eu uso o mesmo material e vou vendo, vou revendo, vou revisando. Olha, isso aqui faz muito sentido. Até hoje ainda faz sentido. Até hoje. Então assim, eu percebi que eu estava, ao invés de estar desviando, eu estava mais próximo de Deus, mais envolvido. Eu me senti, foi mais crente depois que eu terminei o curso. Eu concordei com esse pensamento. Eu vivi só falar. Vai ser o E era novo convertido, né? estudando a palavra de Deus. Pois é, como é que se dizia estudando a palavra de Deus? Não faz sentido. Crescer na graça e conhecimento. Não faz sentido, exatamente. E a pessoa tem uma vida de comunhão com Deus, né? Fora de Aham. não sabe, ele vai estudar a Bíblia e vai se desviar do quê? Não faz sentido desviar. Se a teologia é estudo da Bíblia. Estudo de Deus, né? Então, assim, se a gente for analisar, ao meu ver, quando a pessoa vai fazer teologia e se desvia, é porque ela já estava desviada e não sabia. A teologia identificou, trouxe à tona o que ela já era. Ela não tinha firmeza na palavra. Entendeu? Religiosidade. Aí foi confrontada e saiu. A pessoa que só a religiosidade, ela não consegue. Não aprofundar. É superficial. Não consegue ter uma vida de oração. Exato. Consegue ter uma vida de Então é isso, né? Pode encerrar. A gente. Procura até Glória a Deus.